meus amores, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Jennifer Suelen e hoje eu vim dar uma palavra rapidinha pra vocês, tá? Sobre como você tem agido diante dos seus pecados, diante das situações diversas da sua vida, né? E eu trouxe aqui dois personagens pra gente comparar quais os dois tipos de pessoas e como elas reagem diante das mais diversas situações. Sei que vocês já devem ter ouvido falar, né, que Judas era um dos discípulos de Jesus e que Pedro também era um dos discípulos de Jesus e que todos os dois tinham muita intimidade com Jesus, né, eram super próximos a ele. Só que existia uma diferença entre os dois. Um tinha bom caráter e o outro não, né? Como a gente sabe lá na história, né, na Bíblia, como conta, Judas traiu Jesus. Ele vendeu Jesus por 30 pratas, né? E ainda teve a coragem de dar um beijo no rosto de Jesus antes que ele fosse entregue ao exército, né? Agora Pedro, né, diferente de Judas, também errou com Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes, né? Ele estava lá olhando eles crucificarem Jesus, maltratarem Jesus, cuspirem em Jesus, né? E aí quando pergunta, você conhece ele? Aí ele diz, não, eu não conheço, eu nunca vi, né? E aí, como se diz, né? Ele negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, né? Conforme Jesus já havia previsto que ambos, tanto Judas como Pedro, iam trair ele, né? Mas o que eu quero trazer de ensinamento para vocês? Qual a diferença principal de Judas e de Pedro? Judas, depois que ele traiu Jesus, ele se suicidou. Ele literalmente tirou a própria vida. E Pedro não. Pedro, ele chegou para Jesus e falou, olha, realmente o senhor estava certo, eu errei com o senhor, né? O senhor preveu que eu ia errar, eu realmente errei. Neguei o senhor 3 vezes, mas me arrependo amargamente, não acho bonito o que eu fiz, me perdoa, né? Então, diferente de Judas, que preferiu acabar com os problemas, que preferiu correr, né, dos problemas, fugir, justificar os erros, tipo, não, o que eu fiz tá certo, né? O que eu fiz foi justo, né? Vender Jesus por 30 moedas é o justo, né? E Pedro não, Pedro ele reconheceu que ele tinha errado, ele pediu perdão para Jesus, ele se reconciliou com Jesus, ou seja, ele assumiu seus erros, né? E buscou uma solução. Qual foi a solução? Confessar isso para Jesus e pedir perdão. Então, existem esses dois tipos de pessoa. A pessoa que justifica, que é como Judas, que justifica os erros, que foge dos problemas, que não busca uma solução. E existem pessoas como Pedro, que pedem perdão, que assumem os erros e que buscam soluções, né? E você tem sido Judas ou Pedro nessa história? Reflexão do dia pra vocês, gente. Essa foi a palavra de hoje, tá? Um beijo e até a próxima.